os advogados saem da faculdade, muitos, né, não todos, claro, saem da faculdade com uma viseira, ou seja, enxergam só parte do mercado jurídico. Só esse mercado depois do problema jurídico. Aí tem dificuldade, e muita, quando vai tentar captar empresas e fazer consultoria jurídica. Porque a regra de uma consultoria jurídica numa empresa é preventiva. Não é remediativa. Não é reativa. Porque nós temos dois tipos de advocacia: reativa e preventiva. A preventiva é ignorada na faculdade. A reativa não, essa é explorada. E aí quando o advogado, com vibração reativa, com argumentação reativa, quando ele vai para um fechamento de contrato numa empresa, na maioria das reuniões ele não consegue ter sucesso. Por uma razão muito simples. O empresário de hoje, ele não quer uma mentalidade reativa. A mentalidade reativa, ela é inerente a todo e qualquer advogado. Eu tenho uma mentalidade reativa, que está guardada dentro de mim. Que eu não trabalho com ela, não gosto de trabalhar com ela, não é a minha essência. Mas eu sei, eu aprendi na faculdade, eu passei muitos anos trabalhando só com processo judicial. Então eu sei. Se uma empresa que eu atuo eventualmente venha a ter uma ação judicial, eu sei o que fazer. E se eu não souber, se eu tiver que pedir o auxílio de um colega especialista naquele assunto, eu vou entender de tudo que está acontecendo ali. Eu vou conseguir coordenar junto com ele todo o trabalho. Por quê? Porque está na minha essência a advocacia reativa. Eu estudei isso. Estudei muito isso na faculdade. Todos nós que somos advogados. A advocacia reativa é explorada desde a faculdade mais simplória à maior de todas as faculdades. O problema é que ela é um tipo de advocacia, ela não é a advocacia. E aí, muitos, para não dizer a maioria, acha que a advocacia é reativa. Que o advogado só existe depois que um problema jurídico se manifesta no mundo. E aí, qual que é a consequência negativa disso? Tem algum problema? Não. Não. Tem problema nenhum com um advogado, por exemplo, que é especialista em reclamação trabalhista. Não tem nenhum problema com o criminalista. São advocacias reativas. O previdenciário e todos os outros que trabalham com processos judiciais. Só que o advogado, ele tem que ter consciência de que não só tem esse tipo de advocacia. Porque se o criminalista... A doutora está perguntando por que a faculdade ignora esse ensino preventivo. Doutora, porque é mais fácil. Porque é mais fácil ensinar o reativo. Por uma razão muito simples. O advogado reativo, a advocacia reativa, na minha opinião, claro, a advocacia reativa, doutora, na minha opinião, ela é muito mais fácil por uma razão muito simples. O advogado que trabalha com advocacia reativa, ele consegue advogar, ele consegue exercer a sua advocacia só com conhecimento técnico. Então, sei lá, exemplo, advocacia trabalhista é um exemplo de advocacia reativa. Existe um problema jurídico, direitos de algum trabalhador foram lesados, e aí precisa chamar o Estado
para restabelecer essa ordem, essa harmonia nesses direitos. Né? Então, o Estado, ali na figura de um magistrado, de um juiz do trabalho, vai tentar restabelecer isso e vai dizer para aquele que lesou esses direitos, a empresa, por exemplo, para que se restabeleça essa ordem, que ele pague aqueles direitos. Isso é advocacia reativa. O advogado, ele vai reagir àquela lesão de um direito. Então, basicamente, o que ele precisa? Um conhecimento técnico no direito do trabalho e processo do trabalho. Para a faculdade é muito mais fácil trabalhar só isso. Agora, a advocacia preventiva é o quê? É aquela em que o advogado e a advogada, ele não olha mais para o passado, para o problema jurídico que já está instalado. Ele olha para frente, para o futuro, para que não exista no futuro um problema jurídico. Então, ele trabalha com o hoje, sem problema jurídico. Ele sabe a ordem dos fatores dentro de uma empresa. Por exemplo, se ele for um consultor trabalhista, ele vai continuar conhecendo o direito do trabalho, ele vai continuar precisando saber essa parte técnica de direito do trabalho, mas ele vai precisar de uma outra habilidade, que são as competências comportamentais. Ele vai precisar ter criatividade, ideação. Ele vai precisar solucionar problemas complexos. E isso é um pouco mais complexo de se explorar numa educação do que o simples conhecimento técnico. Então, por isso que eu acho que as faculdades, a maioria, não são todas, óbvio, são omissas, e são omissas conscientemente, porque elas têm uma grade de ensino montada, sei lá, na década de 60, de 70, e elas seguem aquele molde, e elas alteram só a parte técnica do direito que se altera, as legislações. O CPC alterou, vai se mudar o ensino de processo civil. Se alterou a CLT, então vamos mudar, vamos encaixar essa alteração legal dentro do nosso ensino de direito do trabalho. Só isso. Só isso. Mas quando o advogado forma, aí o que acontece com ele? Ele tem uma formação reativa. E aí, quando ele tenta ir para a consultoria empresarial, o empresário não quer essa mente reativa. Ele quer a mente preventiva. E para você prevenir um problema jurídico, não basta mais o conhecimento técnico. Não tem jeito. Só ele não basta. Só ele não basta. Então, na minha opinião, eu acho que é porque é mais fácil ensinar o direito reativo do que o direito preventivo. E aí nós temos um segundo ponto, na minha opinião, que existe a questão da indústria educacional, do negócio. Né? Ou seja, não estão preocupados com a formação em si, dar condições para que o aluno, quando formado, possa trabalhar no preventivo ou não. Dar a contribuição, por exemplo, para a reforma do judiciário. A reforma do judiciário podia partir das universidades, das faculdades de direito. Bastava explorar mais os ensinos no sentido de auxiliar, de habilitar mais os advogados a evitar processos, não a construí-los.